Estou de volta, sejam bem-vindos à Vizinhas... Opa, não, ao canal da sua perita criminal, Gigi Barreto. Já dei spoiler do que se trata o vídeo de hoje. É um caso bizarro, misterioso, uma investigação, no mínimo, bizonha. Opa, onde foi que aconteceu esse caso? Investigação bizonha foi no Brasil? Nos Estados Unidos. É, meu povo, para essas bandas também acontecem investigações bizonhas. Nós vamos ver e vamos aprender algo com esse caso. Não é possível que a gente não sirva pelo menos para a gente aprender alguma coisa. E muito bom para vermos também que investigações um tanto, digamos, suspeitas, elas acontecem no mundo inteiro. Infelizmente. E nos Estados Unidos, esse não é o único caso de investigações, eu diria até tendenciosas. Existem inúmeros casos na internet que a gente tem acesso. Se você quiser que eu traga outros, me fala que eu trago aqui. Me diz, Gigi, traz casos de investigação bizonha. Vou fazer questão. Mas antes de irmos para o nosso caso de hoje, para o aprendizado sobre olhar pericial, já sabe, vai me ajudar muito e ajudar a nossa comunidade a crescer. Comenta aqui, dá um like. Se não segue, já começa a seguir. Manda para todas as suas amigas, família, porque o que a gente aprende aqui salva e muito. E me segue aqui, ó, nas redes sociais. Sempre apareço com alguma coisa diferente. Vamos lá? E já deixo aquela pergunta. Será que a perícia não poderia ajudar a solucionar um caso desse? Mas vamos aos fatos. Esse é um caso que retrata o sonho americano. A família de classe média alta galga lugares, né? E condições financeiras e vai melhorando o seu nível social e por isso vai em busca daquela tão sonhada casa. Foi o que aconteceu com Derek e Maria Brodness. Não sei se a minha pronúncia está correta, tá? Mas entenderam. Eles que já vinham de casas anteriores hipotecadas, uma de 300 mil, outra de 700 mil, alcançaram o patamar de mais de 1 milhão. Uma casa em Nova Jersey, Westville, um dos lugares mais seguros dos Estados Unidos. Eles compraram a casa que ficou conhecida como 657 Boulevard. Uma casa imperiosa, estilo holandês, 6 quartos. Todos da vizinhança olhavam para aquela casa e diziam, esses aí venceram na vida. Eles também acharam. Mas o sonho se tornou pesadelo. Logo assim que compraram e as reformas se iniciaram. Reformas silenciosas, diga-se de passagem. Isso é muito importante ser dito aqui porque nós vamos entender mais lá para frente. Começaram a aparecer o quê? Cartas anônimas. Essas cartas misteriosas, elas beiravam até a loucura, algumas com ameaças. E o fato de terem ficado sem solução dividiu opiniões. Era apenas um caso difícil de ser investigado, ou a polícia ela simplesmente foi negligente, ou um misto dos dois. Assista até o final e me conta. Como boa investigadora que você é, você já sabe o quê? Quais os únicos elementos materiais que nós temos neste caso? Se só temos cartas, somente as cartas. Não tinha imagens, Gigi? Boa pergunta. Se você fez essa pergunta aí, não tinha imagens de câmera? Até porque o ocorrido foi em 2014. Será que essa cidade era tão segura que não havia
uma imagem de câmera. Uma câmera no percurso. Mas os únicos elementos materiais que se apresentaram foram as cartas. Vou ler para vocês, na minha tradução, tá? A primeira carta. Já vejo que você inundou a casa 657 Boulevard com empreiteiros para poder destruir a casa como deveria ser. Má jogada. Você não quer deixar a 657 Boulevard infeliz. Você tem filhos, eu os vi. Até agora acho que são 3 que contei. Por acaso, né? Tem mais a caminho? Preciso encher a casa com sangue jovem que pedi. Melhor para mim. Sua antiga casa era pequena demais para a família em crescimento? Ou foi a ganância para me trazer seus filhos? Assim que souber seus nomes, vou chamá-los e desenhá-los também para mim. Que de sangue é essa? Que história é essa de sangue que o vigilante quer para casa? Ele diz que a casa quer sangue. Obviamente, o envelope não tinha nenhum endereço de retorno. Quem sou eu? Existem centenas e centenas de carros que passam pela casa 657 Boulevard todos os dias. Talvez eu esteja em um. Olhe para todas as janelas que você pode ver do 657 Boulevard. Talvez eu esteja em uma. Olhe para qualquer uma das muitas janelas do 657 Boulevard. Para todas as pessoas que passam todos os dias, talvez eu seja um. Bem-vindos, meus amigos, bem-vindos. Deixe a festa começar. E aí assinou com The Watcher, do Sentinela. Qual a primeira coisa que você faria? Isso aqui é de praxe. Ele fez, Derek. Procurou a polícia. O investigador Lugo. Imediatamente, o que o investigador disse para a família se manter em silêncio, porque todos são suspeitos, todos os vizinhos. E assim eles fizeram. Chega então a segunda carta. Tenho o prazer de saber seus nomes agora e o nome dos sangues jovens que vocês me trouxeram. Você certamente diz os nomes deles com frequência. A filha de vocês que usa o cavalete, ela é artista da família? A casa 657 Boulevard estava ansiosa para que você se mudasse. Já se passaram anos e anos desde que o sangue jovem dominava os corredores da casa. Você já encontrou todos os segredos que ele guarda? O sangue jovem vai jogar no porão? Ou eles estão com muito medo de ir lá sozinhos? Eu teria muito medo se fosse eles. Fica longe do resto da casa. Se você estivesse lá em cima, nunca os ouviria gritar. Eles vão dormir no sótão? Ou todos vocês vão dormir no segundo andar? Quem tem os quartos da frente para a rua? Eu saberei assim que você se mudar. Isso me ajudará a saber quem está em qual quarto. Assim eu posso planejar melhor. Todas as janelas e portas do 657 Boulevard me permitem observá-lo e rastreá-lo enquanto você se move pela casa. Quem sou eu? Eu sou o vigilante e estou no controle do Boulevard 657 há quase 2 décadas. A família Woods entregou a você. Era a hora deles seguirem em frente. Gentilmente venderam quando eu pedi. Passo muitas vezes ao dia. 657 Boulevard é meu trabalho, minha vida, minha obsessão. E agora você também é família. Bem-vindo ao produto da sua ganância. Ganância foi o que trouxe as últimas 3 famílias ao 657 Boulevard. E agora trouxe você até a mim. Tenha um feliz dia. Você sabe que eu vou assistir. Uau! Com esta carta, uma das famílias vizinhas passou a ser a suspeita de Derek. Por quê? Porque era a casa que tinha vista para o cavalete da filha. A família Langford, que já era a suspeita e passou a ser muito mais. Por quê? Porque eles eram muito próximos, então eles podiam ouvir as conversas da casa
Os pais gritando pelo nome dos filhos, que foi citado na primeira carta. E agora a história do Cavalete. Então eles tinham uma visão de onde o Cavalete ficava. Com isso, a família se ausentou da casa. Claro. Se ausentou. Enquanto ele terminava as reformas e colocava sistemas de segurança. Veio a terceira carta. O 657 Boulevard está sentindo a sua falta. O 657 Boulevard ligou para você com a sua força. O 657 Boulevard tem sido o assunto da minha família há décadas. E à medida que se aproxima do seu 110º aniversário, fui encarregado de observar e aguardar a sua segunda vinda. Como assim a segunda vinda de quem? Do Derek? Meu avô vigiava a casa na década de 1920 e meu pai na década de 1960. Agora é minha vez. Você conhece a história da casa? Você sabe o que está dentro das paredes do 657 Boulevard? Por que você está aqui? Eu descobrirei. Eita! Mais uma vez, a família Longsport passa a ser suspeita. Por quê? Porque era a única de todas as famílias que estava ali desde o início. Era a família mais antiga. Então, as suspeitas continuam recaindo sobre esta família. Peg Langford, o patriarca, já estava perto da casa dos 90 anos. E vários dos seus filhos adultos na casa dos 60. A família era considerada pelos vizinhos estranha, mas inofensiva. A família morava lá desde 1960. Exatamente quando o pai do sentinela, segundo a carta, vigiava a casa. E o pai do Peg morreu há uns 12 anos antes. E o sentinela diz que estava há quase 2 décadas. Então aí as contas batem. É uma prova? Não. É uma evidência? Não. É um vestígio? Não. É um indício? É um indício que sozinho não leva a nada, mas que ao ser costurado com outros elementos que apareçam, pode dar força a uma hipótese investigativa. Como você já percebeu, as cartas eram os únicos elementos materiais. Então, saber onde que elas eram postadas é importante. Todas elas eram postadas em Nova Jersey. A primeira foi postada em 4 de junho, antes que a venda se tornasse pública. E apenas um dia depois que os empreiteiros, os que iam fazer as reformas, chegaram na casa. As reformas, elas foram principalmente internas. Lembra que eu falei para vocês que quase ninguém percebeu? Pois é, apenas o sentinela. Por quê? Devido à proximidade? Ao campo de visão? Ou existia algum sistema de escuta dentro? De imagem também? Como a investigação local ela não evoluía, o investigador núcleo não andou com a investigação, o que a família fez? O que aqui no Brasil nós somos acostumados a fazer, né? A investigação particular. Só que lá eles têm outro patamar, né? Eles contrataram investigadores do FBI, aposentados, uns 2, 3. Eles também contrataram peritos. Vamos falar sobre isso mais lá na frente. Um dos agentes aposentados do FBI, que a família contratou, foi Robert Lenner. Ele foi o responsável por tentar fazer, né, a partir do perfil ali da carta, um perfil criminológico, um perfil do autor daquela carta. Um pouco tanto subjetivo, mas, né, desenhou algo. Então ele percebeu que havia falta de palavrões, um certo estilo literário. Percebeu pelas frases utilizadas que possivelmente o autor tinha uma certa raiva dos ricos. Ele falava muito em ganância, né? Falava do tempo em que os ricos moravam ali, que ele foi conhecer, que ele foi ver como é que era, né? Chora pelo passado em que perambulava pelos salões, pelos corredores. Aí, por isso, Lenehan, ele recomendou que os filhos de ex-governantes
netas e empregados da casa fossem investigados. Mas o foco permaneceu na família Langford. Tanto que eles criaram uma armadilha para a família. Uau! A família Derek e Maria foram até os Langfords e disseram que iam derrubar a casa. Tudo que o sentinela não queria, para ver a reação que isso geraria. Não gerou nada. O Derek estava tão certo sobre a família Langford que ele se reuniu com o advogado dele, o advogado da família, e jogou limpo. Jogou a merda no ventilador. Ó. Tem a história do cavalete, tem isso, tem aquilo outro, e por essas razões eu acho que são vocês. Corajoso. Entretanto, um dos pintores da Reforma fala que ele percebeu em um determinado momento que tinha um casal na casa atrás que eles viviam sentados olhando para casa 657 Boulevard. Ele, pela janela, observou que o marido desse casal, né, desse outro casal, ele estava sentado, virado para a casa, olhando, observando a casa. Mesmo com essa informação, a investigação não andou e em 2014 mesmo foi encerrada, arquivada, por falta de elementos. Mas, Gigi, e aí? Impressão digital? O que mais vocês iriam pedir de perícia aí nesse caso? Foi feita impressão digital? Foi. Não havia nenhuma impressão digital. O que mais você iria atrás aí? Eu vou falar mais lá pra frente de um exame que foi feito. As cartas pararam? Não pararam, principalmente por conta da ausência da família dentro da casa. Porque eles não se mudaram, eles ficaram com medo. E aí mais uma carta veio. 657 Boulevard está se voltando contra mim, disse o sentinela, né? Está vindo atrás de mim, não entendo por quê. Que feitiço você lançou nele? Antes era meu amigo e agora é meu inimigo. Estou no comando do 657 Boulevard. Não está a cargo de mim. Vou afastar suas coisas ruins e esperar que se torne bom novamente. Não vai me punir, eu vou subir novamente. Serei paciente e esperarei que isso passe e que você traga o sangue jovem de volta para mim. 657 Boulevard precisa de sangue jovem. Ele precisa de você. Volte. Deixe o sangue jovem novamente como eu fiz uma vez. Deixe o sangue jovem dormir no 657 Boulevard. Pare de mudá-lo e deixá-lo sozinho. A casa sozinha, né? Aí já ficou meio desequilibrado total, né? Opa, já deu tempo de você pensar em mais um exame pericial. Qual? DNA. Como assim, Gigi? DNA? Sim. DNA. Envelope. Nos envelopes. Entra em cena mais um investigador do FBI. O investigador Chambers, ele descobriu que a polícia local fez a investigação de DNA nos envelopes enviados. E o resultado chegou a uma sequência feminina. Era de uma mulher. Obviamente que devem ter colocado no banco de dados de perfil genéticos que eles possuem lá e não deu match com nenhum criminoso. Então era alguém sem perfil criminoso. Pelo menos acredita-se. Se tudo ocorreu dentro da legitimidade. A gente tem que duvidar sempre, tá? Aprendam isso! A gente sempre tem que estar, ó, de olho, que todo cuidado do mundo é pouco. E o Chambers, ele resolveu o quê? Opa, quem é a nossa suspeita é a família Langford. Então, se o DNA que está na carta é de uma mulher, vamos investigar a filha, né, do Peg Langford, a que é corretora de imóveis. E aí o que o Chambers fez? Pegou um segurança da empresa onde ela trabalhava e conseguiu uma amostra de DNA dela, sem a autorização dela, é óbvio. Pagaram um laboratório particular, que lá é comum. Aí fizeram a comparação do DNA da Abe Langford com a amostra nos envelopes. Não deu match. Não eram a mesma pessoa. Eles contrataram também
um perito linguista forense para analisar, né, os padrões de escrita, não somente da carta, mas da população ali, né, dos vizinhos. Em vão também. Não conseguiram nenhum match, nenhuma coincidência entre as cartas escritas e o que eles andaram pesquisando em fóruns e em tudo mais. Nada. Derek tentou até também, sabe o quê? Ele pensou, na verdade, ele pensou em contratar um hacker para invadir a Wi-Fi da vizinhança. A vizinhança pela rede Wi-Fi. Ele desistiu porque isso era ilegal e muito difícil de fazer também, tá? Quebrar as senhas, isso é algo difícil. Por isso, gente, por favor, nada de colocar senha fácil nas redes de Wi-Fi de vocês, tá? Não facilitem a vida, tá? Como a notícia ela começou a ganhar repercussão, sim, a história ela começou a ganhar repercussão mesmo contra a vontade de Derek, porque eles resolveram processar a família que vendeu para eles, né, o Woods, porque não avisaram sobre a carta, porque eles receberam uma carta antes e não comentaram nada. E aí isso foi parar numa revista jurídica. E aí essas pessoas que ficam atrás de notícias, né, tiveram acesso às investigações e viram que o negócio era bem bizarro. E aí viralizou a história. Nessa de viralizar, uma família próxima à casa, eles postaram no Facebook que eles também receberam uma carta similar, só que eles jogaram fora. E eles apagaram o post também. Ou seja, esse caso só fica mais confuso. A minha pergunta é, será que é só uma pessoa? Essa é a dúvida que eu tenho nesse caso, se é só uma pessoa. Mas a amostra de DNA na carta foi só de uma, né? Mas isso também não significa nada. Uma determinada noite, esse investigador Chambers, ele fazendo a guarda noturna, né, observação noturna, na verdade, para ver se encontrava algo, perceberam que em volta de 23 horas um carro parou em frente à casa 657 Boulevard, de forma bem estranha. Eles anotaram a placa, rastrearam e chegaram a uma mulher. Foram até essa mulher. Aí descobriram que essa mulher ela era namorada de um vizinho. Esse rapaz, ele era um gamer. Inclusive, ele estava jogando um jogo aí similar, tá? A sentinela de estar vigiando alguma coisa assim. O Chambers marcou diversas vezes reunião com ele e ele não compareceu, mas como ele não tinha nada realmente para comprovar ligação, né, do rapaz, não ia conseguir absolutamente nada com este rapaz. Lógico que com o aumento dos rumores, a viralização, a vizinhança começou o quê? A ficar com raiva da família. Por quê? Porque aquela localização, aquela localidade era conhecida pela segurança. Por mais que não fosse tão seguro assim. As investigações chegaram inclusive a 2 seriais na região. Ou seja, não era tão seguro assim. Na época que a Maria viveu ali, porque ela era daquela região, aconteceu um crime bárbaro, que mostra na série como tendo ocorrido na casa, mas não aconteceu na casa. E a vizinhança, né, começou a questionar, será que isso tudo é uma invenção da família? Porque se arrependeu da compra? Porque não podiam pagar? E a família, em todos os momentos, eles querendo remediar aquela situação, não queriam tornar público nada. Tentaram vender, não conseguiam, alugar também não. E só estava aumentando as dívidas deles, porque eles estavam tendo que viver em outro local, pagar hipoteca, impostos, reforma. E aí nisso eles pensaram, opa, vamos transformar a casa em 2 lotes. Derrubar tudo e transformar em 2 lotes. Opa, assim, iam descobrir o que tinha naquelas paredes. Simplesmente eles entraram com pedido para fazer essa mudança, né? Esse pedido gerou uma afetação na vizinhança, ninguém quis isso. Isso foi parar num grande conselho, onde foi negado o pedido.
Aí surge uma outra carta. Aí vem o que eu perguntei aqui para você. Será que não seria mais de uma pessoa? Olha só essa carta. A carta estava datada no dia 13 de fevereiro, do dia que a família prestou depoimento para a tomada de decisão se iria poder ou não dividir o lote. Olhem só o teor. Você quer saber quem é o The Watcher? Virem-se idiotas. Ou seja, já tá um negócio mais, né, agressivo. Talvez você até tenha falado comigo, um dos chamados vizinhos que não tem ideia de quem pode ser o sentinela. Ou você saiba e esteja com medo de falar quem sou. Boa jogada. Passei pelos caminhões de notícias quando eles invadiram meu bairro e zombaram de mim. Os seus esforços de investigação. Da zomba, né? Eu observei enquanto você observava da casa escura na tentativa de me encontrar. Telescópios e binóculos são invenções maravilhosas. E a tentativa de derrubar a casa. O 657 Boulevard sobreviveu à sua tentativa de ataque e permaneceu forte com seu exército de apoiadores, barricando seus portões. Dizia a carta. Meus soldados do Boulevard seguiram minhas ordens à risca. Eles cumpriram sua missão e salvaram a alma do 657 Boulevard. Ou seja, o que ele disse aí? Que os vizinhos estavam todos juntos nisso e seguindo a ordem dele. Ou ele é um megalomaníaco, ou ele está falando a verdade. Nesse momento, ele cita até o locatário, porque a casa, ele tinha conseguido alugar a casa, tá? E aí torna a coisa um pouco mais violenta. Indicava aí que uma vingança podia acontecer, um acidente de carro, talvez um incêndio, talvez algo tão simples como uma doença leve que parece nunca ir embora, mas faz você adoecer dia após dia, após dia, após dia. Talvez a morte misteriosa de um animal de estimação. Os entes queridos morrem de repente, aviões, carros e bicicletas caem, ossos quebram. Claro que isso fez com que o Derek o quê? Levasse a carta para a polícia e fizesse reabrir o caso e tudo mais, e não levou a absolutamente nada. E o que aconteceu com a casa? Enfim, Derek e Maria conseguiram vender a casa. Venderam por 400 mil a menos do que pediam. Inicialmente 1.300.000, baixou para 900 mil. O casal que comprou afirmam que nunca receberam nenhuma carta até o presente momento. Mas para finalizar aqui, trazer para vocês uma pergunta sobre perícia. Vimos aí impressão digital, que não deu em nada, exame de DNA mostrando um perfil genético feminino, não bateu com uma das suspeitas, não se fez a comparação com a dona do carro que parou, não se comparou esse DNA com nenhuma outra mulher da vizinhança, que podia ser qualquer uma. Se fez a comparação com a Maria, tá? E com a Woods, a antiga proprietária. Nenhuma delas também bateu o perfil, mas somente elas. E o que tinha dentro das paredes? Porque inúmeras cartas falavam. Você já sabe o que tem dentro das paredes? E parece que quando se quis o que derrubar a casa, todos ficaram afetados. Por quê? O que tem dentro das paredes? Não se podia fazer nenhum exame pericial aí em 2014. Já não existiam raio-x que permitiam visualizar o que havia dentro das paredes, ainda mais nos Estados Unidos. Por que não foi feito? Me responde aqui. Aqui no Brasil é que esse exame não ia ser feito. Isso eu garanto. Não ia ser feito, não. Então tem raio-x para carro, para caminhão de madeira. Polícia Civil não tem no Brasil. E você teria gasto tanto dinheiro, porque gasto dinheiro com recurso próprio aí, né, para investigação particular. Você teria feito esse gasto todo. Aqui no Brasil teve uma mulher que teve um gasto não na mesma proporção,
Mas ela também teve uma situação similar de receber cartas, ser ameaçada e ter que fazer uma investigação particular para chegar à autoria. Mas ela chegou. Querem esse caso? Se quiserem, me digam aqui, que aí mais pra frente eu trago. Você viu quantos detalhes há num caso como esse? E em muitos outros, nós só temos que estar atentos, por mais que não venhamos a elucidar, mas são detalhes que vão nos aprimorando o nosso olhar, que aí mais lá na frente vai nos auxiliar a se precaver ou tomar atitudes. Se você gostou desse vídeo, do conteúdo, ele é importante, já sabe, compartilhe esse vídeo. E eu te aguardo até o próximo.